Salve Cruzeiro, nome divino da minha cidade. Teu nome ostenta o emblema sagrado da cristandade. Salve Cruzeiro, terra bendita em que nasci. És de São Paulo, filha gentil, pedacinho querido do meu Brasil. Olá, uma ótima tarde para todos vocês que nos acompanham aqui na telinha da TV Sonata. Está começando mais uma edição do Sonata Weekend. Como vocês já perceberam, nós estamos em outro ponto turístico, em outra externa aqui no nosso programa. Hoje nós estamos na cidade de Cruzeiro, em um local conhecido mais como Santo Cruzeiro. Com esta vista maravilhosa, vocês vão acompanhar hoje em Sonata Weekend. Vamos falar um pouquinho da empresa que produz este programa, a Amândola Network. A Amândola Network é uma empresa de produção de audiovisual em que fornece serviços de fotografia, videografismo, assessoria e gestão da comunicação, além de publicidade e marketing. Então, se a sua empresa está precisando daquele boom para ganhar mais visibilidade nas redes, nas mídias digitais, procure a nossa empresa. Nós entraremos em contato com você. Basta encaminhar um e-mail para equipeamandla@yahoo.com e nós te responderemos e levaremos o melhor serviço para você. Vamos aos destaques do programa de hoje. Teremos o quadro Por Dentro do Direito com Jones Cavalinho e ainda TBT Sonata 9 anos. Tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui no Sonata Weekend. Antes de começarmos, vamos a um breve recadinho do Rodrigo Magalhães. Tem um recado importante para você. Você acha que sua empresa precisa ser reconhecida? A Sonata Network oferece vários serviços para que sua empresa tenha visibilidade nas redes sociais e em toda a internet. Então imagina você ter um site, você ter aí um podcast, um spot sobre a sua empresa ou um vídeo comercial. Isso daí vale muito a pena, principalmente para as redes sociais, né? Então conheça os nossos serviços e faça o seu orçamento com a gente através do site www.sonatanetwork.com.br. Comunicação mais estratégia é igual a resultado. Então atenção, você da Grande São Paulo e de São Paulo capital, venha para a Sonata Network, você também. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua informação. Isso mesmo, pessoal. Se vocês precisam de um serviço de qualidade e excelência, entre em contato conosco. E vamos para o quadro Explica Nutri com Cordeiro Neto, que trará mais um assunto interessante para você nessa tarde. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um sábado trazendo mais um tema no meu quadro Explica Nutri comigo, nutricionista Cordeiro Neto. Continuamos o tema da suplementação que eu venho trazendo cada semana. Hoje mais um suplemento. Hoje o dia da vez é o suplemento da albumina. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Vou trazer mais umas especificações dela aqui para você. Nutri, o que seria albumina? A albumina, primeiramente, ela é uma forma de proteína encontrada no nosso corpo, principalmente no plasma sanguíneo. Ela é conhecida como uma proteína carreadora ou proteína de transporte, que consegue transportar nutrientes e substâncias aí por meio do nosso sangue. Como disse, encontrada no nosso corpo, e também a gente consegue ela no formato dos alimentos e em suplementação. Ela é encontrada rica aí na parte das claras do ovos, tá? A parte branquinha ali nas claras é rica em albumina. Em prol da suplementação, que é totalmente concentrada na própria albumina, quem que faz mais uso, aumento proteico na dieta? Pessoas que precisam ter a necessidade proteica aumentada, como idosos aí a partir de 60 anos, praticantes de atividade física em geral, principalmente musculação, que busca hipertrofia muscular. Tem uns estudos que apontaram até que o consumo, a própria albumina do nosso corpo, quando está aumentada, ela tende a melhorar a captação de diversos substratos, até a própria testosterona sanguínea. Então, para você que treina aí, melhor captação de
transporte de testosterona pelo plasma, é interessante ter uma albumina aí mais elevada. Porém, não se iluda, não é que a gente tem que aumentar a albumina, a gente vai consumir a albumina, isso vai depender muito do seu corpo. Não é pra gente falar, o Nutri falou que é melhor isso, então assim, vou me entupir de albumina. Não, toda proteína quando é ingerida, ela é quebrada até a menor partícula, que seria o aminoácido. E vai ser feita uma síntese proteica a partir desse aminoácido. Então, não necessariamente você ingere albumina, seu corpo vai produzir albumina. Então a gente tem que ter cuidado um pouquinho com isso aí. Isso serve para qualquer tipo de suplementação, principalmente na parte proteína. Nutri! Mas todo suplemento com base de proteína vai fazer isso? Sim, tem benefício para a parte de hipertrofia muscular. Mas por que é interessante o uso da albumina, principalmente para a questão da hipertrofia? Entra principalmente no valor de custo-benefício, uma proteína de alto valor biológico. Dá para a gente alcançar nossos resultados e o custo dela é baixo, tá? Perto de outra proteína como um whey, por exemplo. Horários de uso, normalmente, ela é uma proteína de uma cadeia muito longa, então diferente do whey, a absorção dela não é rápida, ela é totalmente lenta até quebrar todo esse tipo de cadeia. Pode ser consumido em qualquer horário do dia, mas preferencialmente quando você acorda, se você não tem costume de fazer uma refeição e vai ficar muito tempo sem comer, ou antes de dormir, toma um shake ali de albumina 40 minutos antes de deitar também é o ideal. Justamente por essa capacidade, essa característica própria da albumina de ter uma absorção lenta. Então vai ser uma absorção gradativa ali da proteína, tá? Dosagem recomendada fica sempre por volta das 20, 25 gramas, depende de cada indivíduo e sua necessidade de proteína por quilo de peso. Então assim, é uma coisa muito individual. Como eu digo sempre, lembrem-se, procure seu nutricionista para um melhor planejamento dietético, como eu falo, é uma coisa individual. Para mim pode ser útil até 30 gramas, para outra pessoa 20 gramas, então isso vai variar bastante. Bom pessoal, por hoje é só, eu falei um pouquinho mais da albumina aí, tá? Fiquem com Deus, abraço do Nutri, não exagera no refeed e fica atento aí para a próxima semana mais um tema. Tamo junto. Esse foi mais um quadro do nosso querido amigo e nutricionista Cordeiro Neto. Para você que quer acompanhar todas as outras edições do Explica Nutri, basta acessar isonata.com.br/play e rever todos os quadros do nutricionista. Agora você vai acompanhar aqui no Sonata Weekend mais um quadro da nossa querida psicóloga Elaine Ribeiro. Hoje ela irá falar sobre carência doentia. Fiquem de olho, acompanhem. É com você, Elaine. Olá, meus amigos da TV Sonata, aqui é Elaine Ribeiro e vamos falar sobre um tema que serve de muita preocupação para as nossas crianças e jovens. Os pais, eles devem se atentar à carência doentia. O que seria isso? Para te explicar mais ou menos sobre isso, eu vou dizer que antigamente, para uma pessoa ser respeitada, ela tinha que ter bens, juntar bens, ter um título. Né? Depois, com o tempo, viu que o importante não era ter, e sim ser honesto, ser uma pessoa íntegra na sociedade, ser bondoso, e assim a pessoa seria respeitada. Agora, com a vinda das redes sociais, o que está sendo mais importante não é nem ter e nem ser, e sim parecer. Muitos jovens, eles colocam uma imagem nas redes sociais que, na verdade, não são reais. Por exemplo, colocar fotos ou vídeos que ama a família, ama o pai, ama a mãe, ama os irmãos, mas na verdade não há uma comunicação em casa, ou há muitos atritos, há muitos conflitos de relacionamento que não condizem nada do que se mostra na rede social. Muitos mostram uma felicidade que não existe. Por quê? Tudo para obter views, tudo para obter curtidas. E isso é uma carência doentia. Isso
Claro, eu estou delimitando a crianças e jovens, mas isso está se estendendo a toda uma população. Aí você me pergunta, mas eu vou ficar comentando sobre coisas ruins que eu passo? Eu vou falar sobre tragédias, porque muitos mostram isso também. Eu digo o seguinte, em tudo deve haver um equilíbrio. Você não precisa expor que você está passando por tal dificuldade, às vezes uma depressão, às vezes uma tragédia na família. Não é necessário ficar postando, porque muitas vezes as pessoas que postam é para se colocarem num papel de vítimas, e também não devemos colocar coisas tão alegres, felizes, que não são reais. Tudo é equilíbrio. Você pode postar fotos suas, lógico, pode postar da sua família, lógico, do seu relacionamento, mais ainda. Mas que você seja equilibrado nas suas postagens. Quando eu digo carência doentia, é uma carência de se mostrar muito feliz, de se mostrar perfeito, sendo que ninguém é. Nós passamos por altos e baixos sempre, mas não temos que ter a obrigação de mostrar uma perfeição que não existe. Tenha equilíbrio em tudo, nem no menos, nem no mais, e sim você mostrar a sua vida da maneira que você se sinta mais confortável, que se sinta adequado, sem ficar buscando curtidas, visualizações. Muitas vezes é muito mais importante você ter contato físico, estar com as pessoas queridas, que realmente te conhecem a sua essência, do que buscar milhões de seguidores. O que adianta milhares te curtindo e você ser solitário, sozinho, de você não ter com quem conversar, porque não adianta você ser referência atrás de uma tela, seja de um computador ou de um celular, e não ter carinho, não ter abraço. A carência, ela é sanada com contato físico. Somos seres humanos e fomos criados como seres sociais. Como os animais também vivem em grupo. Então, temos que dar valor ao contato físico, ao contato social. Saia do quarto, saia da tela, vá ver a natureza, vá estar com seus amigos, sair para tomar um café, tomar um suco, comer um lanche, dar risada junto. Isso é muito mais rico que curtidas de redes sociais. Pensem nisso. Muitos, por conta dessa luta contínua por visualizações, acaba tão sozinho que isso vem em torno de vários problemas emocionais, como depressão, como pânico. A pessoa vai se fechando. Quantos youtubers, quantas pessoas populares da internet que já adoeceram e disseram que tem depressão, e os seus seguidores falam, mas como assim? Sempre mostra uma vida perfeita, uma casa grande, um carro do ano? Porque eles são cheios de seguidores, mas são vazios socialmente. Seja social, seja sociável, e assim você será mais feliz. Eu sou Elaine Ribeiro, psicóloga e life coach. Me sigam nas redes sociais para obter informações a respeito de comportamento e relacionamento. E nunca se esqueçam, fiquem de bem com sua mente, porque você merece mais. Muito obrigada, Elaine, por essas informações. É sempre muito bem-vindo tê-la aqui, recebê-la aqui em nosso programa, sempre com assuntos muito importantes para que a gente consiga usufruir e bem aproveitar. Para quem quer rever todos esses quadros da nossa querida psicóloga, acesse isonata.com.br/play
e você consegue ter acesso a todo esse conteúdo lá no Sonata Play. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Sonata Weekend. Os casos a seguir de falecimentos por coronavírus em São Paulo são reais. Robson faleceu sem nenhuma doença pré-existente. Paulo faleceu na UTI após uma parada respiratória. Maria trabalhou até alguns dias antes de dar entrada no hospital e falecer em 7 dias. Fernando ficou 19 dias na UTI com respirador até falecer. Essas vítimas eram profissionais de saúde que estavam lutando para salvar suas vidas. Muita gente insiste em acreditar que não precisa mais ficar em casa, pois saibam que nós, profissionais da saúde, muitas vezes nem para casa podemos voltar por conta da nossa intensa exposição ao vírus. Mas nós continuaremos aqui, lutando para salvar vidas. Então, por favor, fique em casa. Estamos de volta com a nossa revista eletrônica aqui na Sonata. Para quem não me conhece, eu me chamo Yara Naires e nós estamos no segundo bloco do Sonata Weekend. Vamos falar um pouquinho da Rádio Sonata? Pessoal, a Rádio Sonata está de cara nova, especialmente para você. Conteúdo bom, música boa, tudo só para alegrar a sua tarde e o seu dia. Acesse www.radiosonata.com.br e fique por dentro de toda a programação da rádio. E agora você acompanha o quadro Por Dentro do Direito com o nosso amigo e advogado Jones Cavalini. Ele que vai falar sobre a realização de trabalho fora do horário de expediente. É com você, Jones. Boa tarde. Olá, boa tarde. Meu nome é Jones, sou advogado trabalhista previdenciário. Esse é o quadro Por Dentro do Direito e toda semana trazemos assuntos, notícias pertinentes a essa área para te deixar muito mais bem informado. Nessa semana eu trouxe o assunto: será que você, trabalhador, que frequentemente é acionado pelo seu patrão fora do horário de expediente para entregar relatórios, para conversar sobre expedientes, sobre os funcionários, ajudar o patrão a gerir, poderá pleitear, requisitar, pedir horas extraordinárias ou adicionais de horas relativos a essas prestações de conta, a esse serviço realizado pelo seu patrão? Cuidado, que isso tem sido matéria de bastante discussão e sim tem sido os entendimentos jurisprudenciais. Com base no artigo 244 da CLT, considera então horas sobreaviso quando a pessoa dentro da sua residência ficar aguardando uma convocação para então realizar suas atribuições. E se assim for constatado, essa pessoa receberá 1/3 do seu salário hora normal. Veja como isso é importante. Muitos patrões não estão se atentando e esperam ou à noite ou fora do expediente do funcionário para entrar em contato para pedir informações, ajudar no assessoramento, entregar uns relatórios, verificar como que foi a venda. Isso é muito problemático, porque o empregado pode se sentir lesado porque está aumentando um período onde ele poderia estar em gozo do seu descanso e estaria utilizando esse período para realizar suas atribuições.
Então esse empregado poderá sim suscitar horas sobre aviso numa eventual convocação, dependendo da sua constância, pelo telefone. Isso também é aplicado, por exemplo, a grupos de WhatsApp. Tem muitos patrões ou muitos empregadores que requerem informações via grupo de WhatsApp da empresa ou até mesmo em uma conversa individual no WhatsApp. E se aquele empregado não responder tempestivamente no momento onde ele requisitou, poderia inclusive ser penalizado. Se isso for configurado, for comprovado, isso daí poderá ser suscitado uma extensão de sua jornada, podendo inclusive ser considerado como hora extraordinária, uma vez que esse trabalhador já cumpriu, por exemplo, aquelas 8 horas estabelecidas pela Constituição Federal. Qualquer horas excedentes a essas poderão ser interpretadas como trabalho, sendo trabalho deverão ser remunerados. Isso é muito importante ser salientado para que essa conduta dos empregadores seja realizada dentro do período da jornada, ou seja, dentro do estabelecimento da jornada daquele trabalhador, dentro daquele período, que assim pode ser acionado, pode ser requisitado. Esse foi o quadro Por Dentro Direito. Um abraço. Muito obrigada, Jones, pelo conteúdo proporcionado a nós em todos os programas. Como sempre, excepcional. Para quem quiser rever este quadro, entre outros, basta acessar isonata.com.br/play e você pode rever todos os quadros e edições do Sonata Weekend. Pessoal, semana passada nós demos um conteúdo de esporte aí para vocês. Essa semana não vai ser diferente. Rodrigo Magalhães trará as principais novidades do esporte que aconteceram no decorrer da semana. Rodrigão, fala aí para nós o que temos. Muito bem, Yara, estamos de volta aqui no Sonata Weekend, agora com o iSonata Esporte Clube. Vamos então começar com a informação sobre o Robinho. Robinho e Santos anunciam suspensão de contrato. 6 dias após anunciar a contratação de Robinho, o Santos anunciou no início da noite de sexta-feira que suspendeu a validade do contrato com o atacante. Abre aspas, para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que ocorre na Itália, fecha aspas, disse aí a nota, do Santos. O processo em questão é do ano de 2017, quando Robinho foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão. Ele é acusado de crime de violência sexual contra uma mulher de origem albanesa, ao lado de outros 5 homens que teriam sido cometido aí em 2013. Na ocasião, o atacante defendia o Milan. Logo após o anúncio, o atacante se pronunciou em suas redes sociais, abre aspas, com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão, junto ao presidente do Santos, de suspender o meu contrato. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que saia e foque nas minhas coisas. Fecha aspas, disse aí o jogador Robinho. Ricardo Sapinto chega ao Vasco prometendo trabalho e estabilidade. Carinho, trabalho duro e repetição. É o que a torcida do Vasco pode esperar do técnico Ricardo Sapinto. O português desembarcou no Rio de Janeiro e recebeu o calor de torcedores no aeroporto Santos Dumont. Atendeu aos jornalistas e logo depois falou sobre como pretende comandar o gigante da colina. Com a missão de recuperar a boa fase do time na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico lusitano traz esperança para a torcida vascaína. Antes de começar efetivamente o trabalho com os jogadores, o português fez questão de elogiar o clube em entrevista à Vasco TV no Facebook. Abre aspas. É uma honra, é um orgulho muito grande. Eu me identifico muito com o Vasco. Sempre me identifiquei. Adoro o vosso país, adoro o Brasil. Somos praticamente irmãos, falamos a mesma língua. Tenho muitos amigos brasileiros em Portugal. Tenho muitos amigos a viver aqui. Portanto, sinto-me em casa.
A minha maior tristeza seria não poder triunfar, não ajudar o clube a conseguir os êxitos que merece. Por isso, eu vou dar o que tenho e o que não tenho para arranjar soluções, para que a equipe consiga mesmo chegar a um nível de classificação que merece. Fecha aspas. O técnico português admitiu que é difícil trabalhar com um elenco grande, como o do Vasco. Para ele, o ideal é ter um plantel reduzido. Contudo, o Gigante da Colina segue contratando. O novo reforço é o volante Leonardo Gil, de 29 anos. O argentino veio por empréstimo junto ao Al-Ittihad da Arábia Saudita até junho de 2021. E infelizmente a notícia triste aqui do Sonata Esporte Clube é sobre a morte da ginasta Ana Paula Schaeffer, que morreu aos 31 anos. A treinadora e ex-atleta de ginástica rítmica Ana Paula Schaeffer morreu nesta sexta-feira em Toledo, no Paraná, aos 31 anos de idade. Ela conquistou uma medalha de bronze no aparelho arco na edição de 2007 dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Ana Paula foi encontrada sem vida pela mãe com a qual morava. A causa da morte ainda está sendo apurada, informou a Confederação Brasileira de Ginástica em nota. Além da presença no PAN do Rio, Ana Paula participou do PAN da modalidade em 2005, dos Jogos Sul-Americanos de 2006 em Buenos Aires e de 2010 em Medellín, além do Mundial de Ginástica Rítmica de 2009 no Japão. E essas foram as notícias do esporte. Na próxima semana tem muito mais. Obrigada, Rodrigo. Espero que semana que vem tenha mais esporte aqui pra nós, hein? Fica com Deus. Chegou o momento do TBT Sonata 9 anos aqui na telinha da TV Sonata. Thiago Soares produziu uma série sobre a história do rádio e é o que você vai acompanhar agora. Fala, meu querido, tudo bom? Está conectado aqui nesse vídeo. Eu sou o Thiago Soares da Sonata Web Rádio. Estou aqui no Hall Studio da Sonata em São Paulo. Acabei de participar do Flash Dream ao vivo. Você deve estar acompanhando aí ou na fanpage do Facebook do Flash Dream da Sonata Web Rádio ou no YouTube. A gente hoje vai destacar mais uma história do rádio, mais um episódio sobre a história do rádio. Vamos para a parte 2 e hoje, na semana passada, na verdade, a gente falou sobre a história do rádio no Brasil, como começou o rádio no Brasil. Hoje nós vamos mais a fundo, né? Vamos falar sobre a tecnologia do rádio, como ela foi desenvolvida mundialmente e qual foi a origem e esse desenvolvimento, como é que aconteceu. Vamos então se ligar agora na história do rádio, agora a segunda parte, né? E vamos voltar no tempo, vamos até 1863. Aí, tá vendo? Esse aí é o James Clerk Maxwell. Quem lembra daquelas marcas, tem muita marca de aparelho sonoro, né? Tem a marca, na verdade, de aparelho sonoro, que é a Maxwell, né? Então, tudo começou em 1863 em Cambridge, na Inglaterra, quando James Clerk Maxwell, que é o cidadão da foto, demonstrou teoricamente a provável existência das ondas eletromagnéticas. James era professor de física experimental e a partir desta revelação outros pesquisadores se interessaram pelo assunto. É sempre assim, não é? E aí que veio o alemão, vamos mudar aqui agora a foto, o alemão que também tem ele também inspirou, o nome dele inspirou um termo muito conhecido no rádio, né? Ele é o Heinrich Rudolf Hertz, isso mesmo. Quem não lembra do megahertz, né, do kilohertz, né? Então tudo inspirado aí nesse cidadão aí, o Heinrich Hertz. Ele foi um desses que desenvolveu, né? E o princípio da propagação radiofônica veio em 1887, quando Hertz, né, ele fez esse experimento, né? Ele fez saltar faíscas através do ar que separavam duas bolas de cobre.
Por causa disso, os antigos quilociclos passaram a ser chamados de ondas hertzianas ou kilohertz, como é conhecido até hoje no rádio, né? E a industrialização de equipamentos se deu com a criação da primeira companhia de rádio. Foi fundada em Londres, na Inglaterra, pelo cientista italiano. Vamos lá, o primeiro cientista italiano a criar essa tecnologia em uma companhia radiofônica foi o Guglielmo Marconi, esse cidadão simpático aí. Em 1896, o Marconi já havia demonstrado o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na própria Inglaterra, quando percebeu a importância comercial da telegrafia. Ele tem cara de rico, né? Então é o cara que ganhou dinheiro com a coisa, né? Mas tem que ter o cara que desenvolve comercialmente, né? Até então o rádio era exclusivamente telegrafia sem fio, né? E algo já bastante útil e inovador para a época, tanto que outros cientistas e professores se dedicaram a melhorar seu funcionamento. Mas aí vem também um outro desenvolvimento que foi feito aí já por uma outra figura, que é o Olivier Lodge, né, da Inglaterra, e o Ernest Branly da França. Cadê esse aí? Tá vendo? Esse foi o da França. Eles inventaram o Coesor, que é um dispositivo que melhorava a detecção. Não se imaginava até então a possibilidade do rádio transmitir mensagens faladas através do espaço. Então essas inovações foram vindo, né, foram progredindo, até que surgiu o rádio, né, ele foi evoluindo rapidamente graças a essa evolução. Vou voltar a foto ao Olivier Lodge, porque justamente ele inventou o circuito elétrico sintonizado, né, que possibilitou a mudança de sintonia, aquela mudança que você faz, seleciona a frequência desejada, né? Ele possibilitou a concorrência, grande Olivier, hein? E aí foi que o Lee Forrester, né? Cadê este aqui? Ele tá até bonitão aí ao lado do aparelho, né? Tô aqui mostrando o meu aparelho, né? O Lee Forrester, ele desenvolveu a válvula tríodo. Esse é o Armstrong. Ele ele empregou o tríodo para amplificar e produzir ondas eletromagnéticas de forma contínua. Agora aqui no Brasil tinha um padre, olha que interessante, um padre gaúcho, que é esse simpático cidadão aí, que nasceu no dia 21 de janeiro de 1861. Esse padre gaúcho é o Roberto Landel de Moura. Ele construiu diversos aparelhos importantes na história do rádio. E foi através dele, né, que foram expostos ao público em São Paulo em 1893 alguns aparelhos que estavam relacionados ao rádio. Em 1890, o padre cientista Landel de Moura previa em as suas teses científicas a telegrafia sem fio, a radiotelefonia, a radiodifusão, os satélites de comunicações e os raios laser. Olha que interessante. 10 anos mais tarde, em 1900, o padre Landel de Moura obteve do governo brasileiro a carta patente que lhe reconheceu os méritos de pioneirismo científico universal na área de telecomunicações. E aí no ano seguinte, 1901, ele embarcou para os Estados Unidos. E foi em 1904 que o governo americano, né, concedeu para ele 3 cartas patentes para o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas sonoras. Ele foi o precursor de vozes e ruídos. Que honra, né, para o Brasil ter o padre Landel de Moura como esse grande precursor realmente do rádio mais evoluído, né? Então você hoje acompanhou um pouco aí da história inicial, né, do rádio no mundo, inclusive aqui no Brasil, e viu a importância, né, dessa figura brasileira, o gaúcho, o padre Landel de Moura, no desenvolvimento do rádio mundialmente, né, reconhecido mundialmente. Então, a gente volta a falar sobre esse aparelhamento fantástico que é o rádio no próximo episódio. Vai ser exibido durante o Flash Dream, né? A gente vai deixar na fanpage do Flash Dream e você poderá acompanhar também nosso canal no YouTube e na nossa fanpage Sonata Web Rádio, tá bom? E lógico, hein, vou avisando, em breve a gente vai tratar do assunto comercial do rádio na internet. Como que uma rádio na internet ela pode se tornar um produto viável, um produto comercial, que tipo de elementos
que tipo de ferramentas, que tipo de conhecimento, de estratégias devem ser realizadas para que um veículo de comunicação tão tradicional como o rádio seja algo viável na era da internet, na era da informação. E aí a gente vai trazer isso ao longo do tempo. Por enquanto, ficamos com a história do rádio, parte 2. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem um assunto bem legal, né? A gente vai falar sobre as cantoras do rádio. Você vai conhecer como é que isso se propagou muito aqui no Brasil. Um grande abraço, fica conectado, a gente volta a se falar no próximo vídeo. Esse foi mais um TBT Sonata 9 anos com Thiago Soares. Muito obrigada, Thiago. Que tal a gente ir para um breve intervalo e voltarmos já já? Estamos de volta com mais Sonata Weekend. Para quem não sabe, todas as sextas-feiras à noite, às 8 horas, temos o Conexão com o nosso querido amigo Paulo Grupo. Acompanhe a programação dele, é repleta de música, entretenimento, entrevista e muita informação. É demais, você precisa ver.
agora nós vamos para o quadro Alô Geek. Os nossos meninos, Juan e Matheus, irão falar hoje sobre a Disney Channel. Nos conte aí o que vocês trouxeram pra gente. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Cartozoni. Meu nome é Rua Cobra, apresentando para vocês mais uma edição do Alô Geek. Aqui você fica por dentro da cultura pop, da cultura geek, muita música, muitas séries, muitos jogos, coisas emocionantes para você. E se você tiver qualquer ideia, mande pra gente que semana que vem podemos estar falando aqui no Alô Geek. Mas Juan, qual é o tema de hoje? Matheus, no tema de hoje, continuando aqui e aproveitando que passou o Dia das Crianças, agora é dia 12 de outubro, vamos falar um pouco desse universo das crianças e trazer o grande canal Disney Channel e contar um pouco de sua história. Hey, I'm Selena Gomez from Wizards of Waverly Place and you're watching Disney Channel. Hello. Thank you. Nice. Mas esse canal ele ficou conhecido por suas séries e filmes, como por exemplo Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place, High School Musical e Camp Rock. Você sabe que tudo vai ser moleza, não importam os meios, o que compensa. Você tem facilidade pra virar a mesa, com certeza. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. E Juan, mas vamos lá. Quando a Disney foi criada? Então, Matheus, a Disney surgiu no ano de 83 e ela surgiu como meio que um pacote em canais de TV fechada com conteúdo pago e que foi crescendo até os dias de hoje. O canal ele contava com 18 horas que ia pro ar e o seu primeiro programa feito lá era o do Mickey Mouse Club, que foi criado pela Disney na década de 50 e a sua primeira produção original foi o filme A Força da Esperança. O canal ainda contava com outros desenhos que foram as primeiras exibições, como o Circo do Dumbo e Bom Dia Mickey. E depois, com o tempo, com o passar dos anos, a Disney acabou ganhando muita visibilidade e em pouco tempo já estava dentro de canais de TV fechada, para diversos conteúdos prêmios. Além disso, a Disney contou com mais de 1 milhão de assinaturas no começo de sua carreira. Exatamente, e além disso, em 1986, o canal ele passou a ser 24 horas de programação. Logo depois disso, em 1989, lançou-se um novo programa que faz sucesso até hoje, que é o Mouse Club, Mickey Mouse Club, e também vários artistas consagrados que nós conhecemos até hoje, como Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera, surgiram nesse programa. E além de tudo, foi a partir de 95 que a Disney alcançou altos níveis de sucesso, audiência e carreira. E assim, a sua grade de programação foi dividida em 3 grandes blocos durante a sua exibição. Bom, era o Playhouse, que era direcionado para crianças que haviam e frequentavam pré-escolar. Depois o Vault Disney, que era dedicado a clássicos, um espaço dedicado aos clássicos da Disney. E depois ao Zug, que era um espaço dedicado aos adolescentes. E como eu falei que a Disney acabou tendo conteúdo premium, ela desenvolveu um canal chamado Toon Disney, que hoje em dia ele é conhecido como Disney XD. E ele se continha a passar desenhos clássicos da Disney, como Família Dinossauro, o desenho do Aladdin e a Turma do Pateta. Mas o canal só foi estrear aqui no Brasil dia 6 de abril de 2001 com a produção do Zapping Zone, que foi a primeira produção brasileira para o canal. Mas Matheus, voltando ao assunto de séries e filmes, eu tenho uma pergunta para você. Quais programas da Disney Channel você assistia? Olha, eu gostava muito de assistir Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place, Phineas e Ferb. E você, mano? Eu assistia muito Zack e Cody Gêmeos em Ação e Jessie. E agora a gente também faz a mesma pergunta para você aí de casa. Quais programas da Disney vocês assistiam?
Deixe seus pautas aqui nos comentários e caso você queira que a gente fale de algum programa, né, a gente pode tirar uma ideia dali. E é isso mesmo. Mas antes de encerrar, nós temos aquele famoso conhecido Previsão dos Simpsons, na verdade, que faz parte aqui. Então, fala aí pra galera. É pra já. Na Previsão dos Simpsons de hoje vamos trazer mais uma curiosidade. E dessa vez, uma curiosidade sobre a história do autor de Simpsons, Matt Groening. Pra quem não sabe, Matt Groening ele se aparece na série como Bart Simpson, um alter ego que é desenvolvido pra ele desde sua infância. E uma coisa que nunca foi mostrado, mas já foi confirmado pelo próprio autor, é que Bart, no seu futuro, ele acaba se tornando cartunista e ele muda seu nome para Matt Simpson. E alguma curiosidade é que Matt tem a mesma história de Bart Simpson, o personagem que ele criou. Exatamente. Simpsons, como sempre, tendo suas referências e coincidências. Gente, estamos encerrando mais o nosso quadro aqui, o nosso programa, e nós esperamos você semana que vem, mas não se esqueça de deixar a sua sugestão aqui no comentário, de onde você estiver vendo, seja no YouTube ou seja pelo Facebook, e também o nosso Instagram vai aparecer aqui embaixo, chama a gente lá no direct, manda aquela sugestão, nos siga nas redes sociais, e eu acho que é isso, né, mano? É verdade, Matheus. Então esperamos vocês na semana que vem com mais uma edição do Alô Geek! Muito obrigada, meninos, pelo assunto de hoje. Vou confessar uma coisa, gente. Eu sou apaixonada pela Disney. Então eu adorei o quadro de hoje do Alô Geek. Parabéns, meninos. Que semana que vem vocês tragam mais assuntos interessantes. E o que vocês acham agora de entrar no nosso quadro mais divertido e descontraído daqui? Chegou a hora do Minha Música é um Show. Hoje nós vamos apresentar o trabalho do Henrique. Ele que é um excelente cantor e profissional. Já fez várias apresentações e lançou um clipe no dia 12 de outubro agora. E hoje iremos mostrar excepcionalmente para vocês aqui no Sonata Weekend o material de Henrique. Seja bem-vindo, Henrique! Olá, povo de Deus, a paz de Jesus, amor de Maria. Olá a todos vocês ligados aqui na TV Sonata. Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Dias, tenho 32 anos, sou da cidade de Cabreúva, São Paulo. Sou cantor, músico e compositor católico, né? Primeiramente quero aqui agradecer a toda a equipe da TV Sonata e manifestar minha alegria de estar aqui hoje participando junto com vocês desse programa, desse momento. E quero aqui compartilhar com vocês brevemente um pouquinho da minha história musicalmente, né? Minha história inicia aos 11 anos de idade, tocando nas Santas Missas aqui na minha paróquia, né? Depois conheço a RCC, a Renovação Carismática Católica, né? Aonde servi e trabalhei há mais de 5 anos no grupo de oração. E também tive trabalhos no meio secular, tive uma banda de pop rock, né? Também trabalhei no sertanejo como músico e compositor, onde tive trabalhos importantes, né? E há mais de 2 anos, né, deixei o meio secular e iniciei esse projeto na música católica, né? Esse projeto de evangelização, né? E para você conhecer um pouquinho mais esse trabalho de evangelização, fica aqui agora para você assistir o clipe da minha canção que se chama Simples Adorador. Então eu espero que você goste, que essa música possa tocar teu coração, que possa te levar mais próximo de Deus, meu irmão, minha irmã, né? E fique com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Eu só te peço, Pai, um coração
de adorador. É só o que preciso, o que me basta, que me tornes um simples adorador. Que os meus olhos vejam a tua face, que minha boca não se canse de dizer: te amo, te amo, te amo, ó Senhor. Que o meu corpo se estremeça em tua presença e minha alma se embriague no teu espírito, no teu espírito, e me transforme em um adorador, um simples adorador. Me dá essa graça, Senhor, é o maior presente, a maior herança que podes me dar. Um simples adorador, me dá essa graça, Senhor, é o maior presente, a maior herança que podes me dar. Que os meus olhos vejam a tua face, que minha boca não se canse de dizer: te amo, te amo, te amo, ó Senhor. Que o meu corpo se estremeça em tua presença e minha alma se embriague no teu espírito, e me transforma em um adorador, um simples adorador. Me dá essa graça, Senhor, é o maior presente, a maior herança que podes me dar. Um simples adorador, me dá essa graça, Senhor, é o maior presente, a maior herança que podes me dar. Jesus, eu só te faço um pedido: me transforma em um simples adorador. Obrigada, Henrique, por abrilhantar a nossa tarde de hoje. Você é um menino de muito talento. Sucesso para você!
No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor, data em que se homenageiam os responsáveis pelo desenvolvimento da educação e do conhecimento no país, abrangendo um grupo de profissionais que trabalham desde a educação infantil até o ensino superior. Como todos sabemos, trata-se de uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Afinal, sem ela, a transmissão de conhecimentos e a correta apreensão destes pelas pessoas seriam praticamente impossíveis. A origem do Dia do Professor se deve ao fato de, na data do dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I ter instituído um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores. Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão Becker, em conjunto com 3 outros profissionais da área, teve a ideia de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da necessidade de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de aulas. Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal número 52.682, que em seu artigo 3º diz que para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias. O professor é a base de qualquer profissão. É aquele que orienta, mostra o caminho, dá suporte e acompanha. É o mestre que ajuda e colabora com o futuro, que forma cidadãos conscientes, homens e mulheres dignos de respeito. Todo profissional passou pela mão de um professor. Todo bom começo tem um bom professor. Valorize aquele que está ali por você, para te ensinar e instruir. Agradeça o esforço, a doação e o amor que o educador tem pelo ensino e por ensinar. Isso significa que você vale muito. Agora iremos para um breve intervalo. Daqui a pouco estamos de volta.
Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você acha que a sua empresa precisa ser reconhecida? A Sonata Network oferece vários serviços para que sua empresa tenha visibilidade nas redes sociais e em toda a internet. Conheça nossos serviços e faça seu orçamento com a gente através do site sonatanetwork.com.br. Comunicação mais estratégia é igual resultado. Venha para a Sonata Network, você também. A história começou em 1717 com 3 pescadores, moradores das margens do Rio Paraíba do Sul, no município de Guaratinguetá. Já desanimados por não terem conseguido apanhar nenhum peixe, na última tentativa retiraram das águas o corpo de uma imagem e logo em seguida encontraram a cabeça da imagem de terra cozida. Impressionados pelo evento, experimentaram mais um lance da rede e naquele momento foi tão abundante a pescaria que encheram as 3 canoas. Limparam a imagem com muito cuidado e verificaram que se tratava de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura. Em 1745, construíram a primeira capela em devoção a Nossa Senhora Aparecida, onde hoje conhecemos como Basílica Velha. Tempos mais tarde, em 1950, foi construído um templo mariano novo e bem maior. A construção, com suas dependências, duraram mais de 25 anos e finalmente foi solenemente consagrado na histórica visita do Papa João Paulo II ao Brasil, no dia 4 de julho de 1980. Neste mesmo ano, o então presidente da República do Brasil, o general João Batista de Figueiredo, promulgou a Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, declarando o dia 12 de outubro como feriado nacional para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida. A imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul há mais de 300 anos é motivo de fé e devoção, que sucede milagres e bênçãos a fiéis católicos que visitam a Mãe Santíssima em forma de gratidão. Mãe Aparecida, rogai por nós. E o nosso programa chegou ao fim. É com muita tristeza que eu me despeço de vocês, mas com muita alegria que eu os acolho no próximo programa semana que vem. Que Deus os abençoe e aproveite esse final de semana com muita alegria e responsabilidade. Fiquem com Deus. Continuem acessando todo o nosso conteúdo na plataforma isonata.com.br e não fique fora dessa, hein? Tchauzinho!